Olá, eu sou professora Luciana Miranda, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física PROEF, do Polo da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e vou apresentar meu mapa conceitual para a disciplina Problemáticas da Educação Física. Essa apresentação se dá a partir da obra Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação e serviços no PROEF, e terá como base as 6 problemáticas da educação física: abandono do trabalho docente, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, a relação entre teoria e prática, os aspectos legais da educação física escolar, a indisciplina e o afastamento dos alunos nas aulas de educação física, as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte e as questões de gêneros na educação física escolar. O primeiro tema vem falando sobre o abandono do trabalho docente, escrito pelo professor Fernando Jaime Gonzalez, com o título Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Nesse tema, podemos frisar 3 categorias de atuação docente, mais comum entre os professores: as tradicionais ou esportivistas, inovadoras e o desinvestimento pedagógico. Na categoria tradicionais esportivistas, ela teve predominância entre as décadas de 70, onde a educação física era vista como a formação de atletas e enfatiza basicamente o saber fazer, priorizando as questões competitivas com foco em alto rendimento dos esportes, selecionando os mais habilidosos e assim promovendo a questão da inclusão. Na categoria inovadoras, elas baseiam-se nas abordagens críticas da educação física e enfatizam o saber sobre o fazer numa perspectiva da cultura do movimento, favorecendo os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Na categoria do desinvestimento pedagógico, que também é conhecido como rola-bola, ocorre a ausência da intervenção docente, favorecendo assim a exclusão dos alunos menos habilidosos. Essa prática, infelizmente, ainda existe nos dias atuais. No segundo tema, fala sobre a relação entre a teoria e a prática. O texto, escrito pela professora Soraya Cristina Darido, com o título Relação entre o ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Nesse tema, podemos abordar os desafios que é o ensino da teoria e da prática. A junção desses dois vai ao desencontro das práticas tradicionais e se encontra com as práticas inovadoras. Outro ponto que temos nesse tema é a forma de ensinar, onde temos o conceito de ensinar a fazer e o ensinar sobre o saber fazer. No ensinar a fazer, temos a forma tradicional de ensinar, onde o professor se preocupa apenas com fazer por fazer, e muitas vezes com movimentos práticos e de forma repetitiva. Já no ensino sobre o saber fazer, não se limita a só a teoria ou somente a prática, mas sim a associação de ambas, que vai além do fazer, respeitando as vivências e experiências corporais adquiridas pelos alunos. Na terceira problemática, temos os aspectos legais da educação física escolar, onde a professora Fernanda Moreto e Soraya Cristina Darido traz o texto Educação Física como componente curricular da educação física. Nessa problemática, vamos focar nas leis que regem a educação física escolar. Em 1961, surge a primeira LDB, passando pela de 1971 e de 1996, culminando na Lei 10.793 de 2003, que rege a atual situação da educação física como componente curricular. Em 1961, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médios, aos alunos com até 18 anos. 10 anos depois, em 1971, ocorre uma reforma educacional. A educação física deixou de fazer referência ao limite de idade da obrigatoriedade da prática,
tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa aos alunos que tivessem em algumas das situações que são trabalhar mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado. Em 1977, foram incorporadas mais 2 alíneas na lei. Era facultativo aos alunos da pós-graduação e à mulher com prole. Em 1996, a nova LDB foi promulgada, extinguindo o decreto anterior. A nova legislação coloca a educação física como componente curricular e determina a responsabilidade pela normatização dela ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Educação, aos Conselhos de Ensino e às próprias escolas. A educação física, ela torna-se, então, obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio, mas ainda assim facultativa no curso do turno noturno, ficando ao cargo da escola oferecer ou não e o dos alunos frequentarem ou não. Em 2001, foi alterado o texto do artigo 26 em seu parágrafo 3º, incluindo o termo obrigatório à frente da expressão componente curricular, o que reforçou a exigência legal da educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, a lei novamente alterada em 2003, e é a lei que rege a atual condição da educação física como componente curricular, ressaltando que ela deve estar atrelada à proposta pedagógica da escola. O texto Afastamento e a Indisciplina dos Alunos, que é essa também uma nova problemática, nas aulas de educação física, que foi escrito pelos professores Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Giciene. Faz um levantamento das possíveis causas, como a repetição dos conteúdos, o insucesso e a exclusão nas aulas e a indisciplina dos alunos. E abordou também métodos para combater essas questões, como o Sport Education e o modelo de responsabilidade pessoal e social. A proposta do Sport Education é uma proposta didática que busca ressignificar o papel do aluno, fazendo com que ele se sinta responsável pelo próprio aprendizado dos colegas, bem como das atividades propostas. O modelo de responsabilidade pessoal e social é uma proposta de intervenção social que tenta combater, por meio de práticas pedagógicas, a indisciplina. Os alunos, eles responsabilizam-se por meio de práticas pedagógicas com o desenvolvimento de colaborar com o bem-estar de outros alunos. O objetivo da proposta é o desenvolvimento de valores pessoais e sociais das práticas de movimento corporal e a transferência desses para a vida cotidiana dos alunos. Foi questionado métodos e ações que podem ser usadas nas aulas de educação física para reduzir ou combater as problemáticas apresentadas. A próxima problemática, ela aborda, as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, com um texto escrito pelo professor André Luiz Ruggiero Barroso. Para falar sobre o ensino do esporte nas aulas de educação física, dividimos em 2 categorias, as aulas hegemônicas e as propostas pedagógicas. As aulas hegemônicas, nas aulas hegemônicas, ela não existe experimentações variadas de práticas corporais. O que temos nesse estilo de aula são as aulas voltadas exclusivamente para o esporte, praticamente um treinamento esportivo, a padronização e a seleção de talentos. E muitas das vezes o esporte é transmitido sem nenhuma fundamentação,
trazendo o predomínio da participação masculina nas aulas. Já nas propostas pedagógicas, já vai existir uma variedade de modalidades esportivas. Os alunos, eles precisam entender o que é o esporte e não apenas a sua prática, né? Os alunos, eles devem entender que através dos esportes devemos refletir sobre contextos sociais, afetivos e históricos. É ensinar além dos esportes. É importante que o aluno ele entenda os princípios da equidade, que tenha a oportunidade de aprender a lógica do jogo, que aprenda também a aproveitar as várias práticas esportivas e principalmente contextualizando todo o aprendizado. Nessa problemática, a gente vai falar sobre as questões de gênero da educação física escolar. Foi um texto escrito pelo professor Osmar Moreira de Souza Júnior e ele vem trazendo conceitos como gênero, sexo e orientação sexual. Gênero, ele fala que deve ser entendido como uma construção social que atribui papéis e expectativas a indivíduos com base em seu sexo atribuído ao nascimento. E já sexo refere-se às características anatômicas que diferenciam homem e mulher. A orientação sexual diz respeito à atração emocional e sexual por outras pessoas. Além dos conceitos, ele traz propostas de como conviver de forma respeitosa e solidária. E ainda as práticas pedagógicas que asseguram a igualdade e a equidade no ambiente escolar. E para finalizar o estudo, nós tivemos os temas geradores e teve como texto base o livro de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. Então, houve o compartilhamento de possíveis soluções para situações limites nas aulas de educação física escolar, podendo compreender a realidade em que nossos alunos estão inseridos, ressaltando principalmente a importância do diálogo para que essa compreensão alcance além dos muros da escola. Entender e reconhecer a importância dessas problemáticas presentes na educação física contribui para obter elementos para legitimizar a educação física na escola e de forma a contribuir na formação integral dos alunos. Muito obrigada.